Bom dia, boa tarde ou boa noite, senhoras e senhores. Conforme a sessão da manhã, a sessão da tarde ou sessão corujão. Você aí, em companhia, em fila, em ritmo, segue-me agora. Vamos, estou aberto à sua complementariedade, à sua dúvida, ao seu esclarecimento, ao seu dispor. Ouça essa voz agora, ensurdecer agora o seu escutador aí, os seus ouvidos. Aumenta o volume, levanta da poltrona, folgado. Se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa. Vamos aí multiplicar, acrescentar. Vamos aí ser emblemático, ser influente, fluente, exatamente. Ouça agora o direito à informação. Mantenha-se atualizado. Primeiro, manda bala, se inscreva. Você que está chegando, vamos ao direito à informação. Não esqueça, bem-vindos, bem-vindas. Eu agradeço a todos vocês. Eu agradeço aí a todos os meus seguidores, a todas as minhas corujas e corujinhas que estão me seguindo diariamente e periodicamente. Receba aí o meu abraço apertado, o meu carinho. Eita, coisa boa! Vamos que vamos entreter. Manda bala na veia. Eita, coisa boa! Está frio aí? Esses dias anda meio friento. Mas você tem aquele cobertorzinho, aquele cobertor de 2 orelhinhas, se aquecendo aí no ambiente arejado. Ei, esquece não, hein? Ouça essa voz. Responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil do Estado. O quê? O surgimento e evolução do Estado de Direito, que faz nascer o que? A ideia, cara, do que a administração pública submete ao direito exposto, assim como os demais sujeitos de direito da sociedade. Esse dever de ressarcir quem? Os particulares por danos causados é a manifestação da responsabilidade extracontratual. Haja visto o fato de que não decorre de qualquer contrato ou vínculo anterior com o sujeito indenizado. Esta responsabilização deverá ou deve ser aplicada de acordo com o princípio da isonomia, da igualdade. Entretanto, o ordenamento jurídico pátrio que concede esse benefício para toda a sociedade. O Estado causa um dano específico a um particular, a um terceiro, a alguém que é muito pequeno no grupo, na classe de pessoas. Nada mais justo do que os sujeitos prejudicados que sofreu um abalo emocional, psicológico e físico. Aconteceu o quê? Um fato que causou o quê? Não só o prejuízo material, mas a sua saúde. Houve que uma ruptura da sua saúde. O Estado, cara, tem que ser responsabilidade. Vai ser a responsabilidade de quem? Entretanto, senhores, como a forma de reparar essa desigualdade causada pela atuação estatal, vamos agora conhecer a evolução da responsabilidade do Estado. Esta teoria, chamada de teoria da irresponsabilidade. É claro, irresponsabilidade de quem? Do Estado.
Em um primeiro momento, o dirigente público era quem determinava o que era certo e o que era errado. Já ouviu falar que palavra de rei não volta atrás? A premissa de que o rei nunca errava embasava o que? Da primeira fase da responsabilidade civil, que é justamente a fase de irresponsabilidade. As monarquias absolutistas dos reis da época se fundavam numa ideia o que de soberania, enquanto a autoridade se abria possibilidade aos súditos de contestação. O Estado não respondia por seus atos, era sujeito irresponsável. No Brasil, não tivemos fase da irresponsabilidade. A responsabilidade com previsão legal. O Estado que até então agia irresponsavelmente passa a ser responsável em casos pontuais. Sempre que houver previsão legal específica para a responsabilidade. A teoria da responsabilidade subjetiva, a teoria civilista. Para que se possa admitir a incidência dessa teoria, necessita o que de comprovação de alguns elementos, a conduta do Estado, o dano, o nexo de causalidade, o elemento subjetivo, qual seja a culpa, o dolo do agente. No direito brasileiro, a responsabilidade subjetiva, que é a teoria civilista, tinha embasamento no Código Civil de 1916, ora revogado. A teoria da culpa do serviço, nesse caso, a vítima apenas deve comprovar que o serviço foi mal prestado, ou prestado de forma ineficiente, incapaz, ou ainda com atraso, sem necessariamente apontar o agente causador. Não se baseia na culpa do agente, mas sim no serviço como um todo, e por isso denominamos culpa anônima. Exatamente. Você vai ficar no prejuízo de besteira e bolufas em umas. A teoria da responsabilidade objetiva, para que haja o que é responsabilidade objetiva nos moldes do texto constitucional, basta que se comprove 3 elementos, quais sejam a conduta de um agente público, o dano causado a terceiro, usuário ou não do serviço, e o nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano. Não há necessidade ou que de comprovação do requisito subjetivo. A responsabilidade civil do Estado na Constituição Federal de 88. A responsabilidade do Estado estampada na Constituição é objetiva, mas a responsabilidade do agente perante o Estado é subjetiva, decorrente ao que? De comprovação de dolo ou culpa. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. No mesmo sentido, estabelece o artigo 43 do Código Civil que a responsabilidade do ente se configura objetiva. Então, responsabilidade do Estado, objetivo. Mas a responsabilidade dos agentes é subjetiva. Os agentes, causadores. Entretanto, senhores, não é apenas o Estado que responde, e inclui também nessa teoria as pessoas jurídicas de direito público da administração direta, os entes políticos, além do que das autarquias e fundações públicas de direito público que serão responsabilizadas objetivamente. Faz sem mistério o que é ressaltar as pessoas da administração indireta, pois nem todas podem ser incluídas nesse conceito. As empresas públicas e sociedade e economia mista somente se inclui nesse dispositivo quando criada para a prestação de serviço público. Dessa forma, insta a salientar que a responsabilidade civil do Estado não abarca as empresas estatais que exploram a atividade econômica. A responsabilidade, nesse caso, será regulada pelo direito privado, variando de acordo com a natureza da atividade econômica explorada pela atividade. Entretanto, senhores, em nome do princípio da isonomia, o Supremo Tribunal Federal, por decisão do plenário, a responsabilidade também será objetiva, pois se a própria Constituição não diferencia, não cabe ao intérprete diferenciar os danos causados a terceiros, em virtude de serem ou não usuários do serviço.
Em razão do princípio da impessoalidade, a responsabilidade é atribuída à pessoa jurídica, já que o ato praticado pelo agente não é dele, e sim da pessoa que ele representa. A responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das prestadoras de serviços públicos não depende de comprovação de elementos subjetivos ou ilicitudes, baseados-se somente em 3 elementos, quais sejam conduta de agente público, dano e nexo de causalidade. A conduta deve ser de determinado agente público que atue nesta qualidade, ou ao menos se comprove, aproveitando da qualidade do agente para causar o dano. Dessa forma, ainda que o agente público não esteja em horário de trabalho, caso ele se aproveite da qualidade de agente para ensejar o dano, está configurado aí a hipótese de responsabilidade do ente público. A situação, por exemplo, da teoria da imputação ou teoria do órgão que define a conduta do agente público deve ser imputada ao ente estatal que ele representa. Se o agente comete o ato ilícito, a reparação do dano vai acontecer objetivamente, aquele que o representa responderá objetivamente, independente de culpa. Quanto ao dano, para que se reconheça o dever de indenizar, é imprescindível que haja o dano. Os danos que geram a responsabilidade do Estado são danos jurídicos, ou seja, o dano a um bem tutelado pelo direito. Ademais, nos casos, por exemplo, decorrentes de atos ilícitos, depende de comprovação de que os danos são anormais e específicos. Entretanto, quando o nexo de causalidade, como regra, o Brasil adotou a teoria da causalidade adequada, por meio da qual o Estado responde, desde que sua conduta tenha sido determinada para o dano causado ao agente. Assim, as demais condutas posteriores alheias à vontade do Estado causam dano a um terceiro. Ocorre o que se denomina na doutrina da teoria da interrupção do nexo causal, a excluir o que? A responsabilidade estatal. Relacionada à responsabilidade civil objetiva do Estado. É como se fosse numa forma de casamento. Quem deu o término ou quem deu causa por avanças ou por inadequação, por ineficiência ou que não cumpriu o contrato? Responde sim, de forma objetiva, o Estado. Os seus agentes subjetivos pode responder de forma subsidiária e também solidária, quando não houver a concessionária dinheiro para arcar com a responsabilidade. Responde o Estado. Entretanto, nesse viés, entendemos que também a teoria do risco administrativo. A atividade administrativa tem como finalidade alcançar o bem comum e se trata de uma atividade potencialmente danosa. Por isso surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo Estado pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade independente da má prestação de serviço ou de culpa do agente público. Admite as causas excludentes de teoria de responsabilidade. Essas causas excludentes é quando há a concorrência. Alguém concorreu. E quem deu causa? Primeiro faça a pergunta. Quem deu causa? Pode ser você. Pode ser o agente. Pode ser também o Estado. A teoria do risco integral, o ente público é garantidor universal. E sendo assim, conforme essa teoria, a simples existência do dano e do nexo causal é suficiente para que surja a obrigação de indenizar para a administração, pois não admite nenhuma das excludentes de responsabilidade. Para a doutrina majoritária, entende-se que a teoria do risco integral deve ser aplicada em determinados casos, que sejam atividade nuclear, dano ao meio ambiente, acidente de trânsito, DPVAT,
crimes ocorridos a bordo de aeronaves que estejam sobrevoando o espaço aéreo brasileiro, danos decorrentes de ataques terroristas. Digamos, a construção de uma torre de celulares que emite raios, eu diria, me foge o argumento, mas raios que vêm incidir através de transmissões de celulares, provocando, desencadeando o quê? O câncer ou provocando danos ao coração. É a responsabilidade por omissão do Estado. Existem situações fáticas em que o dano é causado a um particular, em virtude de uma não atuação do agente público. Nesse caso, devemos analisar o que eram as regras decorrentes de omissão dos seus agentes, ou seja, a ausência de conduta do agente em situações nas quais teria o dever de atuar, previsto em lei. A maioria da doutrina entende que a conduta omissiva não está abarcada. Entretanto, o não fazer do Estado, a falta de atuação, não gera responsabilidade objetiva nos moldes do texto constitucional, e traz implícita em seus termos a existência de uma conduta como elemento da responsabilidade pública. A doutrina e a jurisprudência dominante reconhecem casos de omissão. Aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva, onde o elemento subjetivo está condicionado o dever de indenizar. Entretanto, a responsabilidade subjetiva aplicável neste caso é aquela apresentada ou defendida pela teoria civilista, ou seja, não depende da demonstração de dolo ou culpa do agente, mas sim da responsabilização decorrente de culpa anônima. Relembre-se que a teoria entende que a má prestação do serviço ou a prestação ineficiente geraria o que é responsabilidade subjetiva do Estado. São elementos definidores. Em caso de omissão de seus agentes, o comportamento omissivo do Estado, o dano, o nexo, a causalidade e a culpa do serviço público, com efeito a responsabilidade, nesse contexto depende de ocorrência do ato omissivo ilícito, ou seja, a omissão do agente deve configurar o que é a ausência de cumprimento de seus deveres. Entretanto, senhor, a responsabilidade por omissão relacionado à teoria do risco criado, risco suscitado. Há algumas circunstâncias o Estado cria situações de risco. É inerente que isso acontece. Não deveria, mas acontece, cara. Que leva o que é a ocorrência do dano por meio de comportamento positivo. Patrulha. O Estado assume grande risco de gerar o dano na particular. Assim, nesses casos, o Estado responde objetivamente por ele, ainda que não se demonstre conduta direta, por exemplo, de um agente público. As situações corriqueiras, por exemplo, decorre da guarda de pessoas, de coisas, ou é o caso de detentos de um presídio, de crianças dentro de uma escola pública, de carros apreendidos no pátio do Departamento de Trânsito, de Armazenamento de Armas. Por exemplo, a responsabilização nesses casos dependerá o que de comprovação de que a custódia é uma condição sem qual o dano não teria ocorrido, mesmo que situações supervenientes tenham contribuído para o dano. Trata o que é chamada de teoria, no qual responsabilizar o Estado em casos de custódia. A indenização, o dinheirinho chegando, o que tange o que é a indenização paga pelo Estado a particulares, se faz necessário que a diferenciação acerca dessas hipóteses. Imaginamos, para que não se imagine que todo pagamento de indenização pela fazenda pública configure-se hipótese de responsabilidade civil do Estado. Por exemplo, com efeito, não se pode confundir o artigo 37, parágrafo 6º, que regulamenta a responsabilidade extracontratual do ente público, com situações de responsabilidade contratual e sacrifícios de direito passivo de indenizações previstas na Constituição ou em leis infraconstitucionais que estão abaixo da Constituição. Entretanto, senhores, de antemão percebemos que excludência de responsabilidade do Estado, doravante, a ausência de qualquer exclui
o quê? O dever de indenizar do ente público. Dessa forma, a doutrina aponta caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima. Temos aí que vai excluir a responsabilidade de indenizar o ente público. O poder estatal, o poder público não vai indenizar. No caso, por exemplo, de caso fortuito, de força maior e culpa exclusiva da vítima, é aquela que concorreu também para os demais atos. Nessas situações em que não se pode atribuir exclusivamente à vítima o dano causado, porém verifica-se a sua participação no evento danoso, trata o que? De situação de culpa concorrente entre a vítima e o ente público. E digamos, motorista invade a contramão e bate na viatura da polícia. Ou, digamos que bate no carro da fiscalização da prefeitura. Entrou na contramão e provocou o dano. De quem é a culpa? Quem concorreu? É culpa exclusiva de quem? Da vítima. Os agentes públicos respondem somente de forma subjetiva, ou seja, após a análise de dolo ou culpa desse, perante o Estado em ação de regresso. Sendo assim, e não obstante a responsabilidade seja atribuída à pessoa jurídica, o agente que ensejou o dano não se exime de ressarcir os prejuízos causados ao ente público, conforme o entendimento do Supremo Tribunal. Não é possível que a propositura de ação diretamente em face do agente público causador do dano. Isso porque no momento que um texto constitucional estabeleceu a responsabilidade estatal, garantiu um direito ao particular lesado de se indenizar pelos prejuízos que sofreu, mas também concedeu ao agente o que é a garantia de só ser cobrado pelo Estado. Entretanto, senhor, relacionado à denunciação, à lide do agente público. Como? O entendimento aponta de que não é possível essa intervenção. Isso porque a denunciação à lide geraria uma ampliação subjetiva de mérito da ação, acarretando o autor vítima manifesto prejuízo à celeridade na prestação de serviço. O prazo prescricional exige grande controvérsia doutrinária jurisprudencial. A jurisprudência e a doutrina que defende essa posição explica que o Código Civil de 2002 é lei geral e não revoga lei especial. O artigo 206 do parágrafo 3º, inciso 5º do Código Civil, a jurisprudência e a doutrina que defende e explana que é na forma posterior e mais benéfica ao ente público. Temos aí, conforme a jurisprudência do decreto 20.910 de 32 e também a lei 9.447 de 97. Temos aqui dois prazos prescricional, o de 5 anos e o de 3 anos, de acordo com o artigo 206. A questão ainda não se encontra pacífica. Para fins de provas de concurso, melhor segmento, o entendimento, claro, 5 anos. 5 anos. Entretanto, senhor,